Bem-vindos, amigos do programa Saber Além da Vida. Hoje temos um tema especialíssimo, que é o tema sobre o amor. Sejam todos bem-vindos. Oi, pessoal. Hoje nós vamos ter aqui uma conversa interessantíssima que mexe aí com o coração de todo mundo, essa relação entre o amor e a espiritualidade. Existe alma gêmea? Então, como eu perdi o meu parceiro, eu acredito muito que existe alma gêmea e que um dia a gente vai se encontrar. Eu espero que ele esteja me esperando lá, né? Esteja com outra. Pois é, minha irmã, exatamente. A gente tem esse debate dentro do conhecimento espírita cristão. Agora, é preciso diferenciar uma coisa da outra. Nós sabemos que nós temos almas que são almas afins, almas irmãs e temos as almas gêmeas. Allan Kardec, no trabalho dele Disposição da Doutrina dos Espíritos, explica que a doutrina das metades eternas não existe, ou seja, aquela doutrina que pressupõe que duas pessoas são metades de uma só alma, que essa questão não existe. No entanto, a questão da alma gêmea, ela é reafirmada pelo Espírito de Emmanuel e também por Chico Xavier nas obras que ele recebeu. A gente vai ver, por exemplo, que nos romances, que são, a gente pode dizer, romances épicos da lavra mediúnica de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, vamos ver lá Paulo e Estevão, por exemplo, vamos ver há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, livros maravilhosos que eu recomendo a vocês todos conhecerem. Em todos eles vamos encontrar as almas gêmeas. Pessoal, esse é um tema muito interessante e que certamente toca os nossos corações. Como o Geraldinho colocou, a grande questão aqui é de conceituação. É muito importante nós ressaltarmos que essa perspectiva de as metades da laranja, um espírito dividido em dois, essa perspectiva é absolutamente rechaçada pelo espiritismo cristão. Nas questões 298 e 299 do Livro dos Espíritos, os espíritos são categóricos respondendo a Kardec nesse sentido. Um espírito não se divide e essas partes de um mesmo espírito estariam se buscando. Então, qual que é o contexto em que o espiritismo cristão admite essa definição de almas gêmeas? O próprio codificador continuou buscando essas respostas e o próprio codificador, não obstante tais respostas dos espíritos no Livro dos Espíritos, reabriu essa questão na Revista Espírita. E na Revista Espírita, Kardec relata um caso em que um senhor que havia perdido a esposa o procurou para poder evocar esse espírito da esposa, porque eles dois haviam tido um casamento muito feliz. Eles haviam se amado muito, se respeitado muito e tido uma aventura conjugal não comum naquela época. Então ele busca Allan Kardec nas reuniões mediúnicas de evocação porque ele queria saber se eles eram almas gêmeas, já que a esposa já estava no plano espiritual. Então eles fazem essa reunião, a esposa se comunica e ela traz para ele uma resposta que ele não esperava. Ela diz para ele, nessa reunião, que eles não eram almas gêmeas, que na verdade no plano espiritual ela já havia identificado a sua alma gêmea e se tratava de um outro homem com uma evolução mais baixa que estava encarnado na Ásia. E ela explica que demoraria muito tempo para que ela e essa alma gêmea pudessem se reencontrar aqui na Terra. Agora ela reitera que eles dois, almas afins, haviam sentido um casamento no máximo de respeito, no máximo de compreensão que alguém pode ter aqui na Terra. E então, nesse contexto, Kardec evoca os espíritos de Abelardo e Heloísa, almas gêmeas que poderiam falar sobre o que isso significa aqui na Terra. E aí, como o Geraldinho colocou, numa consonância com a obra psicografada por Chico Xavier, principalmente a obra de autoria do Espírito Emmanuel. O Abelardo e Heloísa falam que quando almas gêmeas se encontram aqui na Terra, eles vivem uma felicidade numa
troca de olhares, só de encostarem as mãos, que a maioria das pessoas aqui na Terra nem imagina a aventura, a felicidade que isso signifique para quem tem já o mérito e pode encontrar uma alma gêmea aqui na Terra. Com o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, qual definição nós teremos de almas gêmeas? Almas que saíram do mesmo momento ali das mãos do Criador. Espíritos que foram criados no mesmo momento. E a explicação nesse sentido que o Abelardo e a Heloísa trazem é, num processo de evolução, para que o progresso aconteça, quando essas almas são separadas, a busca de uma pela outra acaba fazendo que as duas progridam, porque elas sabem que uma felicidade gigantesca as espera. E é interessante nós mencionarmos que Platão, numa perspectiva não idêntica, mas já havia colocado essa questão para todos nós. Nós vamos recomendar também, quem tiver interesse de estudá-lo, e não somente sobre este aspecto, mas também sobre todos os aspectos sobre a vida sexual, o livro Vida e Sexo de Emmanuel. Ele vai abordar também essa questão das almas gêmeas e vai dizer que elas estão nos segredos de Deus. Certa vez, conversando com Chico Xavier sobre este ponto, e foi uma conversa muito bonita que eu tive com ele durante a madrugada, estávamos ali algumas poucas pessoas ouvindo Chico Xavier falar sobre o amor, e ele vai nos dizer que na conceituação conhecida na face da Terra a respeito de Deus, que ele só poderia concluir que a forma mais perfeita que nós tínhamos de entender Deus era aquela que foi expressa pelo apóstolo João Evangelista em uma de suas cartas, em uma de suas epístolas, em que ele havia afirmado que Deus é amor e que, portanto, onde nós encontramos o amor, nós estamos encontrando Deus. Exatamente por isso, Chico achava, ali na nossa conversa de intimidade, que o segredo das almas gêmeas se dava justamente no instante da criação dos espíritos, do amor de Deus ao criar os espíritos. E quanto mais próximos aqueles espíritos criados ali, simples e ignorantes, estivessem no momento da sua própria criação, nós poderíamos dizer que ali a gente pode ter o início das almas gêmeas. Portanto, espíritos que comungam com o mesmo momento, o mesmo instante da criação, lá na sua ínfima simplicidade e no início de tudo. E que, ao redor daqueles espíritos, também nós podemos considerar que estão as almas que, ao longo dos séculos e dos milênios, também vão se buscar, que não são propriamente almas gêmeas, mas que são almas afins, que têm grande afinidade. E mais um pouco adiante, aquelas almas que são almas irmãs. Então, com isso, a gente pode compreender a grandeza do amor de Deus e a grandeza de sua criação universal. Casais ficam juntos após a morte? Eu acredito que sim. Eu acredito na vida após a morte, sim. E que você encontra todas as pessoas que você ama, você já amou, que você vai amar ainda, né? Dependendo lá em cima, né? Quem sabe. Mas eu acredito que sim. Bem, pessoal, o nosso irmão está correto. Veja que ele próprio concluiu que as pessoas que se amam acabam se buscando, se reencontrando. E, de fato, isso é uma realidade para a compreensão espírita cristã. O amor nunca morre. Nós já tratamos até sobre algum tema desse aspecto, não é? Já falamos também que na conceituação de Chico Xavier, a saudade é o amor que fica, que é este amor que nós temos para com os nossos entes queridos que partiram. Fica essa saudade. Creiam vocês que eles também têm muita saudade de nós e eles também nos buscam com muito carinho, muitas lembranças boas. E certamente, as pessoas que se amam verdadeiramente, elas vão se reencontrar.
Porque Deus é um Deus de amor, não é um Deus de separação, não é um Deus de esquecimento. O amor é a realidade da vida muito além dos nossos estreitos horizontes terrestres. E as famílias que realmente se amam sejam compostas por cônjuges, não é? Marido, mulher, ou companheiros, companheiras que se amam, mães e filhos, pais e filhas, pais e filhos, enfim, todos os laços pelo campo da consanguinidade terrestre acabam se transportando para além nas famílias pelos laços espirituais, ou seja, os verdadeiros laços familiares são aqueles que transcendem as famílias corporais. Não são apenas os laços de consanguinidade, mas os laços pela afinidade espiritual. E esses laços se projetam ao infinito, são perenes e vão continuar no desenvolvimento e na sua evolução para sempre. Sempre no caminho de Deus. Meu irmão, essa sua pergunta, ela é bastante importante porque nós precisamos refletir sobre o que ligou essas duas pessoas. O que fez com que esse casal se tornasse um casal? Se o interesse dessas pessoas era material, se um via no outro uma perspectiva materialista de tirar vantagem, e aí nós podemos pensar em múltiplos termos, se o que atraiu, se a base desse relacionamento era a matéria, pode ser que essas duas pessoas não se encontrem. Agora, como o Geraldinho colocou, se de fato havia um laço espiritual, se essas pessoas se amavam, se de fato elas nutriam dentro de seus corações bons sentimentos reciprocamente, então certamente elas vão se reencontrar. O aspecto e o campo, digamos assim, dos relacionamentos afetivos, principalmente conjugais aqui na Terra, isso é mais desafiador e complexo do que a gente imagina. No livro Nosso Lar, há um best-seller psicografado por Chico Xavier, de autoria do espírito André Luiz, um livro muito conhecido. Há um momento em que André Luiz conversa com uma irmã muito sábia chamada Dona Laura. E conversando sobre os casais aqui da Terra, ele pergunta para ela por que tanto conflito entre os casais, por que tanta briga, por que tanta separação, por que é tão difícil que isso dê certo numa perspectiva profunda. E ela responde para ele o seguinte: raríssimas pessoas encontram as suas almas gêmeas. Um número pequeno de pessoas aqui na Terra vão formar pares compostos por almas afins. E isso no âmbito conjugal, pessoal. Almas afins que se encontram. Isso é também num número pequeno, mas já maior do que as almas gêmeas. E aí ele, conversando com ela, ela diz para ele que a maior parte dos casamentos aqui na Terra, um planeta de provas e expiações, são casamentos de resgate. Então, esses dois espíritos que estão encarnados, eles se encontram, via de regra, para que eles possam resgatar um passado, para que eles possam, literalmente, quitar débitos que eles contraíram reciprocamente no passado, para que eles possam sublimar esse amor e, de fato, viver esse amor de uma forma mais profunda, mais saudável. Então, quando nós pensamos em casamento aqui na Terra, esta é uma responsabilidade muito superior do que a nossa imaginação alcança. Quando alguém falta com essa responsabilidade, e quem vai dizer isso é o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, essa pessoa está ferindo o altar do coração da pessoa com quem ela se relaciona. Então, todos nós precisamos compreender que essa ligação conjugal, ela acima de tudo é de uma responsabilidade espiritual gigantesca, porque você pode ferir essa pessoa e essa ferida pode repercutir no perispírito e até em outras encarnações. Então, quando nós admitimos toda a complexidade espiritual das relações conjugais, nós percebemos que nós devemos, nas relações conjugais, ter um esforço muito grande para respeitar o outro e para, de fato, conseguir dar a esse outro o amor que ele precisa e principalmente um amor que possivelmente foi planejado, foi combinado, foi pactuado antes que as duas pessoas reencarnassem. Pessoal, eu quero apenas aproveitar essa deixa do João Pedro para dizer a vocês a respeito dessas dificuldades
de conjugais, dificuldades de relacionamento, que às vezes levam à traição e à separação, como elas se repercutem na vida além túmulo, existe um livro de Chico Xavier que vai abordar isso com muita profundidade, que é o livro E a Vida Continua, pelo espírito de André Luiz. Também há outro livro que vai abordar esses assuntos, aí já de forma mais ampla, em relação a relacionamento também de pais com filhos, criação de mães também com seus filhos, e a repercussão que tem na vida física e na vida espiritual, que é o livro também do espírito de André Luiz, chamado Sexo e Destino. Existe separação pós-morte? Olha, eu acredito que não, pois o que você uniu na Terra, pós-morte, continuará unido. Então, pessoal, de fato, é o que nós estamos debatendo aqui, não é? Aliás, essa é uma fala de Jesus, não é, João Pedro? O que foi ligado no céu estará unido na terra. Então, o que significa? Aquilo que é realmente procedente do amor divino, onde existe o amor, está a presença de Deus. E isso ninguém separa. Exato. Né? Não tem como separar as relações que já conquistaram esse amor de sublimidade, de respeito, de convivência de uma forma mais alta, não é? E isso a gente vai identificar, como o próprio João Pedro falou aqui há pouco, embora em grande minoria entre os relacionamentos humanos, mas a gente pode identificar os casais que assim convivem. E o que foi unido pelo amor de Deus não se separa jamais. Agora, aquelas relações que são simplesmente transitórias, mais sensualistas, sexuais ou mais de interesse material, essas naturalmente se desfazem com a morte do corpo físico, porque não há uma ligação fundamental de amor. Pode até haver simpatia, de ordinário existe até o contrário, antipatias, brigas, disputas, e isso não vai prosseguir, obviamente, porque não há ali ligação fundamental. Então, como nós estamos comentando aqui, fica bastante óbvio que, se não há amor, essas pessoas que estavam encarnadas juntas, elas não permanecerão juntas no plano espiritual. Agora, vamos pensar, e isso foi debatido em reuniões em que Chico Xavier estava presente, sobre a possibilidade de uma separação, mesmo que momentânea, de espíritos que de fato se amam. Essa foi uma pergunta dirigida ao Chico, e o Espírito Emmanuel se manifestou para responder. E qual seria a possibilidade disso acontecer transitoriamente? Quando há uma diferença de evolução nesse par, um é mais evoluído que o outro e um deles precisa, por causa das suas qualidades espirituais, cumprir uma missão espiritual da que o outro ainda não dá conta. Então é comum que muitas vezes eles precisem se separar momentaneamente para que um dos cônjuges espirituais cumpra uma missão, por exemplo, reencarnando na Terra e sendo um missionário, depois ele retorna e eles continuam essa bela união de amor. Agora, o Emmanuel diz que quando esses espíritos se amam de uma forma muito profunda, é possível que mesmo nesses casos em que um precisa reencarnar e o outro não precisa, ou o outro não vai reencarnar nesse momento, esse outro cônjuge peça para reencarnar também e tentar de alguma forma contribuir com a missão, contribuir com aquele planejamento. E pessoal, é muito interessante porque essa é uma informação que nós temos no livro Os Mensageiros, psicografado por Chico Xavier, de autoria de André Luiz. Uma irmã chamada Ismália, um espírito muito interessante, muito sábio, conta pra gente sobre os casamentos no plano espiritual. E ela fala que quando dois espíritos se amam profundamente, se respeitam aqui na Terra, eles podem ter o direito de uma cerimônia no plano espiritual. E ela fala nesse livro que essa cerimônia é de uma beleza, é de uma sublimidade que a gente nem imagina. Ela até comenta, se os casamentos aqui na Terra já são lindos e emocionantes, a gente não pode imaginar o que acontece quando duas almas que se amam de verdade celebram esse amor no plano espiritual. Agora vamos ver a história que o Alexandre nos contou.
meu nome é Alexandre. Eu vou contar um pouco da minha história. Eu fui casado durante quase 20 anos. Tenho um filho desse casamento. Quem casa não acha que o casamento é uma instituição falida. E eu acreditei que o meu casamento seria para sempre. Mas, em determinado momento da minha vida, eu descobri que não era. Eu sempre trabalhei muito para manter minha família, para dar tudo de bom, de melhor para eles. E nessa caminhada, nessa jornada, as coisas foram se complicando. Um dia, quando eu cheguei do serviço, a minha ex-mulher disse que queria se separar. Não aguentava mais, que estava cansada e que queria se separar. Falei, tudo bem, então vamos conversar com o nosso filho. Na época ele já tinha 9 anos de idade. Conversamos com ele. No dia seguinte, eu saí de casa. Só que aí vem aquela coisa, cai a ficha, tudo começa a acontecer. Em pouco tempo, ela moveu 3 ações contra a minha pessoa e tudo começou a virar de cabeça para baixo. Minha vida começou a virar de cabeça para baixo, minha parte emocional ficou destruída. Eu fiquei mais de 1 ano e meio afastado do serviço, não conseguia trabalhar, eu só chorava. Nos primeiros 10 dias eu emagreci 14 quilos. Eu via tudo desmoronando, eu via tudo se acabando. E aí, algumas coisas eu acabei questionando. Será que tudo isso já era planejado? Tudo isso já tinha um porquê de acontecer? Quando a gente vem para essa vida, tudo isso já tinha sido escolhido? E aí eu questiono a espiritualidade. Será que tudo isso realmente já vem para que a gente aprenda como funciona isso para a espiritualidade? Puxa vida, que caso bastante tocante, não é? Que realmente nos impressiona a todos e é muito comum isso acontecer. O nosso irmão sofreu muito e nós sabemos, pelas informações espirituais, que o casamento é um compromisso divino. E por ser um compromisso divino, aqueles que se consorciam aqui na Terra com o objetivo definido de constituir uma família, precisam ter muita responsabilidade e ter muita fidelidade ao compromisso assumido. E quando essa fidelidade se quebra, quando este compromisso recíproco, de alguma forma, por alguma razão, vai se deteriorando, é natural que aquela parte que deseja separar-se, às vezes sem confessar os motivos, não é? Às vezes sem assumir para si própria ou para si próprio o que está acontecendo, pode causar um dano emotivo, um dano emocional muito grande na outra parte. E aí surgem os dramas sentimentais que nós vivemos aqui na Terra, causando muitas vezes depressões, tristezas profundas, crises de pânico e, quem sabe, em pior medida até, o autoextermínio. Então nós estamos diante de uma calamidade sentimental. E é preciso, então, que as partes se preparem para que isto não aconteça, através de um casamento que seja baseado em muita confiança, em muita conversa, em muita troca de experiências. É claro que, às vezes, um dos cônjuges tem a responsabilidade maior de sair e trabalhar e se esforçar para dar sustento à família, e às vezes a outra parte fica sentida da presença deste companheiro ou desta companheira, porque isso acontece de parte a parte. Então, para que as decepções não ocorram, os casais precisam conversar muito antes do casamento para fazer o pacto nupcial, e depois do casamento e durante o casamento, marido e mulher, companheiros e companheiros, companheiras e companheiras precisam conversar, precisam estar numa sintonia diária de afinação dos seus propósitos, dos seus votos de fidelidade, do seu compromisso com o casamento,
para que ele possa dar certo. Então, respondendo ao nosso irmão, nem sempre essas separações traumáticas estão previstas. Exato. Às vezes, elas ocorreram justamente por falta desta conversa antes, inicialmente ou depois do casamento. Meu irmão, inicialmente nós só podemos dizer que nós sentimos muito por essa experiência tão triste que você atravessou. E eu concordo com o Geraldinho. O que a gente pode imaginar de cara é que, obviamente, vocês não cruzaram o caminho um do outro ao acaso, porque o acaso não existe. Ninguém casa ao acaso. Então, quando nós pensamos nessa situação que você está relatando, o que vem primeiramente é que, sim, o casamento foi planejado previamente no plano espiritual. Agora, a defecção, alguém que rompe com o contrato, alguém que não cumpre com a fidelidade, isso jamais vai ser um planejamento espiritual. Isso é consequência de egoísmo, de orgulho, de vaidade, dos problemas do materialismo aqui na Terra. Então, não. Esse planejamento de, a gente vai planejar quebrar um compromisso, quebrar a fidelidade, isso não acontece. Para nós já caminharmos aqui para o encerramento, quando nós pensamos nessa responsabilidade afetiva que hoje em dia está tão em voga, para o espiritismo cristão, isso é muito profundo, isso é muito importante e muito significativo. Nós precisamos compreender que o nosso compromisso com o outro, nesse aspecto conjugal, ele é espiritual. Nós precisamos compreender que a nossa vida não se limita ao campo material ou a uma encarnação. Nós estamos falando de uma longa estrada que é infinita. Nós somos infinitos. Então, colocar a cabeça no travesseiro e pensar dessa forma, qual é o meu compromisso com essa pessoa, eu consigo suportar determinados problemas que são rotineiros por uma causa maior, por um amor maior, por uma perspectiva de vida espiritual que é muito mais ampla. Esse é um dever de todos nós. E nós precisamos aqui considerar, gente, que quando Jesus traz a lei de amor, o alto amor, o amor próprio, ele está implícito. Então, se nós pudermos dar uma dica aos solteiros, a quem está procurando um parceiro ou uma parceira, procurem, em primeiro lugar, uma pessoa que ama Jesus Cristo, que nutre a própria espiritualidade. Porque se essa pessoa ama Jesus Cristo, ela não fará nada de errado, em primeiro lugar, não por você, mas por ela mesma, pela relação que ela nutre com Jesus Cristo, que ela nutre com Deus, que ela nutre com a espiritualidade. Percebam como é a relação desse pretendente, dessa pretendente com Deus, com Jesus Cristo, e a partir de então, reconhecendo a necessidade de amor próprio, de autoestima, percebendo que essa pessoa precisa amar a Deus, precisa amar Jesus, respeitar os pais, amar a si própria, só a partir de então considerar a possibilidade de um casamento, de um namoro, porque casamento espiritualmente é coisa muito séria, mais séria do que a gente imagina. E com isso nós terminamos o programa de hoje e convidamos você a acompanhar conosco os futuros programas.